Você está no Educa Brasil e eu sou a professora Dinamara Machado. O Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa que traz temáticas atuais para uma discussão à luz da ciência, da filosofia, da sociologia, da teologia, das letras, da história, da matemática, da educação, da química e da física. Nós acreditamos que as temáticas, que a apropriação do conhecimento deve ser a partir de teorias discutidas que amplamente em todos os ambientes. E o Educa Brasil, produzindo conhecimento, hoje entra na sua casa, entra um pouquinho na sua vida para discutir capitalismo e liberalismo. E o Educa Brasil tem a honra de receber a professora doutora Valéria Pilão e o professor mestre Raimundo Nonato Vieira. Sejam bem-vindos ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. O Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa exibido em multiplataforma. E, por favor, os nossos convidados, estrelas do programa, façam sua saudação inicial. Boa tarde, Valéria. Professora Dinamara. Boa tarde, professora Dinamara. Boa tarde, professor Nonato. Fico muito contente de estar aqui hoje com vocês para discutir um tema muito caro para nós, cientistas sociais, que é as especificidades do capitalismo, das suas formas de governo, e hoje abordar em especial o neoliberalismo. De antemão, eu já agradeço esse momento oportuno para dialogar com o professor Nonato, que há algum tempo já nos conhecemos de debates e discussões. Muito obrigada pelo convite, professora. Eu que agradeço, professora Valéria, e agora vamos escutar um pouquinho da saudação inicial do professor Raimundo. Professor. Professor, você está com o microfone fechado. Obrigado. Uma boa tarde, professora Dinamara, professora Valéria. E nós estávamos conversando antes que é sempre uma oportunidade da gente estar crescendo nessas discussões, porque temos pontos, né, de saberes distintos, e então acabamos cumprindo aquela máxima, né, freiriana, onde nós conhecemos juntos, né, o saber se dá entre nós. E como a professora Valéria falou, um tema extremamente importante, um tema que, apesar de muito ligado às teorias sociais, econômicas, ligado às teorias de história, mas tem impacto diretamente à nossa vida prática no dia a dia. Então, com certeza, será enriquecedor e uma oportunidade muito boa de estar dialogando com você que está aí do outro lado participando desta conversa. Bom, vamos lá. Eu sempre digo que para estar no Brasil você tem uma história. Por que é necessário nesse país darmos exemplos? E com certeza, uma professora doutora, um professor mestre, para discutir uma temática tão cara, tão necessária, o capitalismo e o neoliberalismo, vocês construíram uma história. Professora, por favor, nos conte como foi a concepção e o desenvolvimento da carreira. Bom, professora Dinamara, eu, muito jovem, escolhi as ciências sociais como área de formação. Então, eu tive a oportunidade de, quando finalizei o ensino médio, ingressar na sequência no ensino superior e comecei a fazer... Eu sou bacharel e sou licenciada em ciências sociais, e logo na sequência me identifiquei muito com a pesquisa, né? Eu tinha uma professora, minha amiga, que sempre diz que o bichinho da pesquisa, depois que pica a gente não larga mais. E a experiência da pesquisa
durante a graduação foi muito importante no meu processo de formação. No entanto, logo que terminei a graduação, eu fui para a educação básica, porque entendia e tive a possibilidade naquele momento de articular a docência e com as minhas investigações também preliminares, né? Então, eu tenho experiência na educação básica, já há algum tempo atuo no ensino superior e tive também a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na área das ciências sociais. Então, eu tenho uma trajetória aí naquilo que a gente, eu sou radical, né, no sentido de fiquei no meu campo de formação e atuando como docente durante todo esse tempo da minha trajetória, né? Temas como capitalismo e neoliberalismo me são muito caros porque faz parte da nossa formação inicial. A sociologia surge como uma ciência para pensar as revoluções burguesas e para pensar a formação do modo de produção capitalista. Então, esses temas são muito caros para nós e discutir essa temática é muito oportuno porque discute o nosso tempo presente, falava um pouco isso antes com o professor Nonato, e discutir o tempo presente, discutir a nossa vida cotidiana, né? Discutir as relações sociais nas quais nós estamos inseridos, e particularmente nesse caso, discutir as ações realizadas pelas instituições, nesse caso o Estado. Então, na minha trajetória acadêmica e profissional, eu sempre estive articulando pesquisa e a educação, a docência principalmente. Bom, vamos agora ouvir então o professor Nonato Raimundo falando da sua trajetória. Como que você se torna um pesquisador nesta temática? Você, Nonato, servirá agora de exemplo para os jovens ou então para aquelas pessoas que querem, a partir desse momento, dar um novo viés na sua carreira. Muito bem, eu acho que esse momento do programa é extremamente importante para que jovens ou adultos sejam desafiados em qualquer que seja o momento e o lugar da vida, né, que se encontrem. Eu sou maranhense de nascimento, nasci em uma família com as possibilidades de estudar. O meu estudo se deu muito em função dos meus pais conseguirem pagar professores que nos casa. Aprendi a ler lendo jornal. Meu pai era comerciante e trazia jornal da cidade para fazer o embrulho das histórias. E minha mãe, uma devota da educação e com muito esmero e paciência, nos levou a todos nós, 8 filhos, a lermos. E aos 14 anos eu tive o desejo de estudar um pouco mais, não tinha mais as séries que eu precisava, então saí para estudar na cidade. E desde muito cedo me encantei com esse mundo do estudo, e então fui para um seminário. Inicialmente, a minha primeira formação foi em teologia. Depois da teologia, da graduação em teologia, eu fiz um mestrado em teologia, e depois sempre foi uma paixão muito grande a história. Então eu fui fazer a minha graduação em História e ali trabalhei muito com pesquisa, encontrei professores que me ensinaram e se colocaram ao lado para me acompanharem na jornada da pesquisa. E aí, depois disso, não parei, fui caminhar para outros lados também do conhecimento que eu gosto muito, como a sociologia. Fiz uma pós em sociologia, em filosofia, e depois fiz um mestrado em ciência da religião, e sempre pesquisando, trabalhando com preparação de material didático ou escrevendo. A pesquisa realmente nunca mais saiu do cotidiano da minha vida,
Dou aula já há bastante tempo, estou na docência do ensino superior, e realmente é uma área fascinante e eu queria desafiar. A história é extraordinária, apaixonante, então hoje vamos falar com certeza sobre história e o meu viés muito mais de fazer constantemente um passeio lá de trás para cá, para aqui, e a professora Valéria vai nos ajudar a compreender tudo isso na contemporaneidade, tenho certeza. Que maravilha! Nós temos aí 2 carreiras construídas, com diferentes nuances, mas é importante para você que está no Educa Brasil, perceba, nós podemos e devemos buscar essa carreira conversando com outras áreas. E o que você percebeu nos 2 profissionais? Eles buscaram. Eles eram uma ação e foram senhores do seu tempo, buscando pela sua carreira. É a nossa convidada do Educa Brasil. Afinal de contas, o capitalismo e o neoliberalismo. Professora Dinamara, na hora que a senhora fez a pergunta, travou o áudio e eu não consegui compreender o finalzinho da sua fala. Se puder repetir, por gentileza. Desculpa, fazer televisão em tempos de internet em casa, às vezes acontece isso. A minha pergunta foi: o que é o capitalismo e o liberalismo, afinal de contas? Vamos lá. Nossa, eu sempre digo que perguntas curtas são, assim, terríveis, né? Quando um aluno diz assim, vamos fazer uma pergunta simples, professor, e aí começa, o que é? Pronto, já veio. Senta que lá vem a história, isso, com o professor Nonato, inclusive. Mas, quando nós pensamos na distinção e na relação estabelecida entre capitalismo e neoliberalismo, vamos pensar historicamente que existe nesses sistemas, a história é composta por sistemas sociais, por modos de produção, a depender da teoria que o aluno e a aluna adira, há uma diferenciação conceitual que não veio ao caso. Mas, ao longo da história, nós vemos diferentes formas de organização do trabalho, diferentes formas de organização da política, diferentes formas de organização da cultura, enfim, há diferentes formas de sociabilidade. Mas algumas características durante longos períodos são constantes, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos na Antiguidade Clássica, predomina uma forma de organização do trabalho que tem uma característica de escrava. Ao longo do período medieval, que nós denominamos de medieval, tem uma forma de organização do trabalho que predomina, que é servil. E se nós pegarmos pós-revoluções burguesas, e aí a Revolução Industrial e a Revolução Francesa são 2 marcos fundamentais, predomina uma forma de organização do trabalho que é a chamada de assalariado. Então, o surgimento do capitalismo, a marca do capitalismo como modo de produção é a construção e a forma predominante do trabalho assalariado associado a um tipo de propriedade que é a propriedade privada. Porque também nós temos de desnaturar a história e compreendemos que, ao longo da história humana, houve, e pode haver, a história é sempre aberta, diferentes formas de propriedade. A questão é que, neste modo de produção, predomina uma forma de propriedade que nós denominamos de propriedade privada. Eu estou chamando a atenção para 2 elementos, que é o trabalho e a forma de propriedade, para estabelecer bem a traços largos, larguíssimos, o que é o capitalismo. Então, quando nós temos trabalho assalariado e propriedade privada, nos anos do século XVIII, nós temos o modo de produção capitalista estabelecido. A questão é que, ao longo ou após as revoluções burguesas, diferentes formas de organização de uma instituição fundamental para esse modo de produção, que é o Estado, se estabeleceu. Então, nós podemos também trazer ao longo da história, e aí de uma história mais curta, mais recente, né, pós-século XVIII, uma forma de Estado liberal, uma forma de Estado que nós denominamos de Estado de bem-estar social, isso já após a Segunda Guerra Mundial, e aí
nos anos 80 adiante do século XX, se estabelece uma outra forma de organização do Estado, que é denominada de neoliberal. Há todo um debate, e para os nossos ouvintes, né, alunos e alunas que estejam aí nos escutando, participando do programa, há uma vasta bibliografia discutindo diversos elementos do chamado neoliberalismo, dessa forma de organização de uma instituição chamada Estado. Né? Vou citar, por exemplo, um autor como o David Harvey, que vai discutir o neoliberalismo, Perry Anderson vai discutir o neoliberalismo, e um dos debates que está dado quando falamos sobre neoliberalismo afinal de contas, o que há de novo no liberalismo. Porque, veja, eu falei primeiro momento de liberal, aí depois a Constituição de um Estado de Bem-Estar Social, e agora nós estamos falando de Estado neoliberal. Quando nós usamos o neo, significa que há aspectos novos neste momento da história, mas que retomam elementos que estavam constituídos no velho. E a história é isso, o professor Nonato pode falar com muito mais propriedade do que eu, que a história é um movimento constante do novo com o velho, né? O novo vai surgindo, inclusive do velho, no diálogo com aquilo que é velho. Né? E o neoliberalismo surge como uma resposta da forma de organização da sociedade como um todo, porque é uma... Veja, no sistema capitalista há uma articulação muito importante entre o Estado, o capital e o trabalho. O Estado é uma instituição fundamental para regulamentar e para regular as relações sociais como um todo. O que muda depois dos anos 80 é a forma dessa regulação, ou, digamos assim, a toada dessa regulação. Professora, para não ficar me alongando, né, e permitir que também o professor Nonato traga as suas contribuições, mas há distinções fundamentais daquilo que se tornou o neoliberalismo e aquilo que era a forma de Estado anterior. Então, essas diferenças podem ser vistas muito evidentemente naquilo que nós denominamos de políticas sociais. Então, se nós pegarmos como referência, e aí é importante que entendamos a partir de alguns estados europeus, e o Brasil não vai ser referência nesse caso, porque nós nunca constituímos um estado de bem-estar social, no caso brasileiro, mas esses estados de bem-estar social que se construíram na Europa pós 45, pós a Segunda Guerra Mundial, eles são estados que garantem direitos universais. Então, direito à saúde, direito à educação, direito a serviços de assistência de forma universal. O que significa esse universal que eu estou dizendo? Significa que, indistintamente, todo cidadão tem acesso a determinados serviços. Vou insistir, a saúde ou a educação. Acontece que, no neoliberalismo, e essa é uma das suas marcas, os serviços, as políticas públicas passam por um processo de transformação. Ou há um enxugamento do orçamento desse Estado neoliberal no que diz respeito às políticas sociais, e quando políticas sociais são feitas, são realizadas, elas têm um caráter mais fragmentado, elas deixam de ser universais. E eu vou dar um exemplo de uma política no Brasil que continua, já teve várias denominações, inclusive, mas para ficar bem evidente para os nossos ouvintes, para os nossos alunos e alunas, programas como Bolsa Família, políticas de transferência de renda, né? Para que haja transferência de renda, faz-se necessário que o indivíduo comprove uma série de dificuldades, né? Então, você tem de demonstrar as suas limitações financeiras, você tem elementos condicionantes, que nós denominamos de condicionantes, porque para que tenha acesso a determinadas políticas é necessário que você realize determinadas ações, então, frequente posto de saúde, acesse serviços de educação. Então, está condicionado
que você, para ter acesso a essa renda, você tem que cumprir determinados pré-requisitos, e o pré-requisito fundamental, que é demonstrar a sua necessidade. Então, é diferente de uma política universal que todos têm acesso irrestritamente. Essa é uma grande marca do Estado neoliberal, quando as políticas deixam de ser universais e elas se tornam fragmentadas e com condicionantes. Esse é um grande debate, principalmente em áreas como o serviço social, que vão discutir o caráter das políticas de assistência, né, e das políticas sociais como um todo. Então, veja, só retomando a minha fala e finalizando inicialmente. O modo de produção capitalista traz formas específicas de governo, e nessas formas específicas de governo, uma dessas maneiras são as chamadas políticas neoliberais, e aí o Estado tem toda uma forma de construção e de organização, e para demonstrar aí um marco distinto de uma forma neoliberal, de uma forma não neoliberal, e aí de bem-estar social, eu vou usar essa distinção entre políticas e políticas de direitos sociais que são universais, que eram universais, e que passam posteriormente a ser fragmentadas e com condicionantes. Maravilha, professora Valéria, que nos deu aí já uma aula inicial no Educa Brasil, produzindo conhecimento, a respeito do conceito e de alguns exemplos do capitalismo e do neoliberalismo, para que você não cometa aquela falha. O capitalismo agora. Não, veja aí, nós temos aí quantos anos de capitalismo instituído nesse modus operandi de sociedade. Professor Raimundo Nonato, por favor, repito a mesma palavra, porque você tem a luz da história também para contribuir nesse cenário. Professor Raimundo, por favor, você está com o microfone fechado. Professor, não sei se deu uma... Não, estou com o microfone aberto, mas eu acho que cortou aí uma parte da sua pergunta. Mas eu entendi um pedacinho, eu acho que a ideia é de repassar a mesma pergunta que foi feita à professora Valéria, correto? Ok. Historiador tem um mal que é sempre ir lá atrás, né? Então, eu estava pensando que nós temos uma tendência a olhar a forma de organização de governo e de economia como uma coisa muito dos nossos dias, né? Até porque vai muito do interesse também aonde ou o que vamos buscar em termos de informação, que fontes eu vou buscar. Então, nós estamos hoje nesse processo de informações rápidas, mas eu queria só rapidamente colocar para o aluno e para a aluna que nos assistem, extremamente importante, nós não temos o erro do anacronismo histórico quando nós avaliamos os sistemas econômicos que, como a Valéria colocou, sistemas econômicos sempre estão relacionados a sistemas de governo, né? Uma coisa não está atrelado da outra, né? Então, isso é uma questão importante. Por outro lado, devemos também cometer o que nós chamamos de simetria histórica, ou querer dizer que todos os sistemas econômicos, por exemplo, ocorreram onde ocorreram ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Então, isso é uma questão importante. Uma outra coisa é que quando nós olhamos para a história, nós vamos olhar as sociedades, durante muito tempo se chamou primitiva, né? Mas esse termo primitivo muitas vezes era carregado de certo preconceito. Então, quando nós olhamos para essas sociedades lá atrás, nós vamos perceber que elas também tinham preocupações de
como conseguir estruturar a sua vida de tal forma que pudesse aproveitar ao máximo aquilo que estava em processo de descobrir e produzir. Então, a diferença é que não existe sistema organizando essas coisas. Não existia um sistema que era gestor dessa forma de organização daquelas primeiras sociedades. Vale lembrar que, por exemplo, a escrita ela é desenvolvida inicialmente um dos primeiros benefícios, ou talvez causa do desenvolvimento da escrita, é para beneficiar economicamente a estrutura que nós podemos hoje de governo, para existir um controle sobre o que produzia, o que saía, o que entrava, a chegada de estrangeiro e os bens que esses estrangeiros possuíam. Então, existia essa preocupação de organização econômica ligado ao governo, é bem antigo. Volto a dizer, não estava amparado, não estava dentro daquilo que hoje nós chamamos de sistema. Então, chegamos, por exemplo, nos fenícios, um povo, talvez o povo que melhor desenvolveu o comércio lá na chamada história antiga, né? 800 a 700 a.C., na verdade, no ano 1000 nós já temos registro dos fenícios navegando, né? Descobrindo os mares e também desenvolveram esta prática de pegar escravos em alguns lugares costeiros e levar para as metrópoles ou para as cidades mais desenvolvidas e trocar por bens. Então, é um processo, o ser humano foi desenvolvendo meios de desenvolver economicamente e estruturar isso, né? Muitas vezes a partir de subjugar outro, por exemplo, de dar valor para o ser humano. Isso realmente foi um problema sério, mas a gente tem cuidado para não cometer aqui o erro do anacronismo. E chegamos no período do feudalismo, que talvez seja o primeiro embrião daquilo que vai ser chamado de sistema desenvolvido aí só bem depois na formação dos estados, no início da organização dos estados, aquilo que vai ser chamado de princípio da modernidade, onde nós começamos a ter realmente alguma coisa que nós poderíamos denominar de sistema, né? Porque tinha toda uma ideia filosófica por trás daquilo que vai ser chamado de capitalismo comercial, ou alguns livros de história aí, a aluna vai encontrar a designação como mercantilismo. Então tinha toda uma ideia por trás da metrópole, daquelas pessoas que tinham o poder de gerir esses bens. Então, aí sim, nós temos uma teoria, ou começando, né, a se formar uma teoria onde isso vai ser sistematizado melhor posteriormente. Mas já vamos encontrar em textos de Maquiavel, vamos encontrar em textos de Thomas More, vamos encontrar textos em Victor Hugo, nesse pessoal da literatura do século XVI, século XV, século XVI, indícios de que se pensava já em estrutural, filosófico, envolvendo a gestão da economia e de governo. Então, quando nós chegamos nessa transição colocada pela professora Valéria, que os livros didáticos aí, do capitalismo industrial, então nós temos uma mudança, né? Porque existe aquele pacto, uma coisa muito mais intensa, o chamado pacto colonial, onde a metrópole tem o direito sobre tudo que é produzido na colônia, a colônia a obrigação de comprar aquilo que a metrópole produz. Tem toda uma ideia aí
de balança comercial, o valor de moeda, né, vai começar, então, ser se dá muito mais ênfase no valor simbólico, né, onde o dinheiro, essa ideia de simbolismo do dinheiro vai ganhando muito mais força, e vai se abandonando realmente esse sistema primário de trocas, e há uma intencionalidade muito maior realmente de dominância, vamos dizer assim, da metrópole sobre a colônia, visando utilizar isso como instrumentos econômicos. Quando nós temos essa transição, especialmente um pouco antes do final da guerra, né, da última grande guerra, antes disso, nós temos aquele problema sério, né, da economia no mundo, da grande, e nós temos, então, com este evento, uma mudança muito grande também no capitalismo. E aí eu quero chamar a atenção para uma questão metodológica aí que a professora Valéria mencionou, é que o aluno, a aluna deve entender o quê? Esses marcos que nós colocamos, eles são marcos didáticos, mas a história está acontecendo um evento dentro do outro. Né? Não tem como você dizer assim, terminou aqui uma fase, começou a outra. Na verdade, como o feudalismo. Nós tivemos feudalismo na Rússia no século XVII, XVIII, XIX, existíamos lugares da Rússia que o feudalismo era uma realidade, né? Se nós lermos os livros aí do Dostoiévski, de Tolstói, nós vamos encontrar uma descrição de realidade feudal, né? Então, essa ideia aí de que a coisa não é assim estabelecida, né? Nesses marcos fixos, é só uma ajuda didática, né? Então, eu acho que a grande mudança, realmente, pensando em capitalismo, liberalismo, essa grande depressão deu um despertar muito grande no capitalismo, onde houve uma ideia de que o Estado precisava ou precisaria estar presente. Isso é uma admissão do capitalismo liberal. O Estado precisa estar presente, aí nós temos aí as teorias que surgem, né, especialmente do Keynes, que vai desenvolver uma teoria do Estado sendo aquele responsável para garantir os direitos universais básicos do ser humano. Então, a Valéria antes falou sobre essa questão do bem social, né? Só que a partir de 1980, foi esquecendo um pouco daquele trauma da grande rescisão, ou da grande depressão, perdão, que também, né, acabou nisso, um problema de bolsa e o mundo economicamente quebrando. Então, isso foi caindo um pouco no esquecimento, e também, talvez, a história, como ela é dinâmica, foi caminhando para outra direção. Então, esqueceram-se das abordagens que utilizaram, as abordagens keynesianas, e passaram, então, aquilo que vai ser chamado de neoliberalismo, que é, então, o Estado, né, não mais como aquela admissão de que o Estado ele é um garantidor dos direitos universais, mas agora, no neoliberalismo, está ausente das questões fundamentais, básicas, né, da sociedade, e aí essa discussão sempre está lá. Houve um tempo aí que o primeiro-ministro inglês, né, que começou uma discussão aí sobre capitalismo humanizado, que era para pensar na garantia desses direitos básicos, né, que a Europa havia conquistado, pensando nesses direitos para todas as pessoas. Mas, realmente, a partir de 1980, nós temos uma agressividade ou uma mudança de rumo muito grande que vai ser chamado de liberalismo, né? Há uma discussão aí metodológica se nós temos realmente
uma nova manifestação do capitalismo ao ponto de situarmos com essa distinção neoliberalismo, ou na verdade seria apenas uma terceira fase do liberalismo, né? Essa é uma discussão metodológica aí. Então, o neoliberalismo ele vem nessa proposta agressiva, onde a ideia de você diminuir ou flexibilizar os listas, visando que empresas pagando menos tributos ou menos direitos trabalhistas, então essas empresas poderiam desenvolver-se mais e aí conceder mais emprego. É mais ou menos um retorno àquilo que era uma máxima do chamado capitalismo industrial ou comercial, né, que já mesmo aonde vai desenvolver aquele movimento cíclico de um mundo ideal capitalismo, que era a ideia de há consumo, então precisa de mão de obra, se há mão de obra, há menos desemprego, e se não há desemprego, então há bem-estar. Então, a diferença é que, naquele primeiro momento, o Estado ele era mais ou menos alguém que tinha essa função de administrar, vamos dizer assim, de fiscalizar. No neoliberalismo, a ideia teórica do neoliberalismo é que o mercado ele é este ente que tem a capacidade de gerir a si mesmo. Ele tem a capacidade de promover o bem-estar universal de maneira indireta, né? Não é responsabilidade dele, como do mercado, como disse e pontuou a professora Valéria. O neoliberalismo não acredita que o Estado e nem o sistema sejam responsáveis por si mesmo de promover o bem-estar. Mas o bem-estar ele é localizado a partir dessa confiança, dessa entrega dos estados na mão do mundo privado, consegue se autogerir e fazer com que haja equiparação social, aquela máxima do capitalismo de que a oportunidade é igual para todos, né? Dentro daquele tema americano. Então, eu diria mais ou menos, eu colocaria esse caminho, né? Esse caminho histórico até o neoliberalismo desta forma. Bom, você que é telespectador do Educa Brasil hoje virou aluno, hein? Você que está aí na poltrona da sua casa, ligado na televisão, percebeu que nós estamos diante de dois grandes professores que discutem, sim, a temática do capitalismo, do neoliberalismo, à luz das suas ciências de origem. Professor Raimundo Nonato, posso dizer o seguinte, os fenícios é que foram culpados por tudo isso que nós vivemos hoje. Mas a gente teve uma boa reflexão a respeito do que acontece socialmente. E a próxima pergunta, e olha que nós já estamos caminhando aí para 20 minutos, e em 20 minutos terminaremos o programa. Mas a próxima pergunta é, afinal de contas, o que o capitalismo e o neoliberalismo, que está aí na boca de todo mundo, interfere no cotidiano dos meus dias? Professora Valéria, por favor. Não tinha aberto o microfone, me desculpem. Vou aqui começar a responder essa pergunta capciosa de novo da professora Dinamara. A professora Dinamara fez perguntas hoje todas muito simples de serem respondidas, né? Debates que as ciências sociais, a história estão fazendo há algumas décadas, se não séculos, no caso do capitalismo. Mas pensemos o seguinte, quando a gente pensa num modo de produção, e aí pensamos, então, o grande, né, aquilo que é estrutural, que é o capitalismo, ele vai interferir fundamentalmente na nossa vida,
Uma vez que nós somos formados, e quando a gente nasce, a gente já nasce nesse sistema social. Então, todo o nosso processo de sociabilização, todo o nosso processo de formação cultural, política e econômica se dá a partir de uma estrutura social que já está organizada. Então, pensar, e a proposta desse programa é muito intrigante, porque pensar capitalismo e pensar neoliberalismo é pensar sobre nossas vidas, é pensar sobre as nossas formas de sociabilização cotidianas, pensar sobre a forma como nós nos inserimos no mercado de trabalho, sobre a forma como nós somos educados pelas instituições de ensino, enfim, é pensar sobre a nossa vida de maneira efetiva. E quero chamar a atenção para uma coisa que o professor Nonato trouxe. Ele falou da Rússia czarista, da Rússia do feudalismo que existiu na Rússia, né? E quando cita Dostoiévski, ele estava num lugar de destaque, né? Porque nós temos particularidades históricas. Então, no mesmo tempo histórico, ainda que a gente tivesse na Rússia todo um processo de desenvolvimento feudal, nós tínhamos São Petersburgo, que é muito distinta, que tinha um acesso, inclusive, ao que estava acontecendo na Europa Ocidental, que fazia daquela região, daquela cidade, algo distinto. E eu quero chamar essa discussão para pensar que hoje a forma como o neoliberalismo se demonstra, se desenvolve na América Latina, em especial no Brasil, é distinto do que aconteceu e do que acontece na Europa, é distinto do que acontece nos Estados Unidos, por conta das nossas particularidades históricas e pela forma como esse sistema social se desenvolveu em determinadas regiões, né? Então, só para apresentar um exemplo e tentar elucidar um pouco o que eu estou dizendo para vocês. Quando nós pegamos um país como a Inglaterra, e por que eu estou citando a Inglaterra? Porque a Inglaterra foi um Estado, né, que se constituiu em estado de bem-estar social. E o neoliberalismo, um dos marcos neoliberais, é a ascensão da Margaret Thatcher, em 1979, como a Dama de Ferro, que vai implementar esse Estado neoliberal na Inglaterra. Bom, quando nós temos um estado de bem-estar social antes, solidamente constituído, e tem um processo de transformação neoliberal na forma de organização do Estado, a forma de sentir, de impactar a vida cotidiana dos indivíduos é distinto, por exemplo, do que aconteceu no Brasil, quando, e aí o marco, no caso brasileiro, é comumente utilizado, o governo Collor começa a implementar uma política neoliberal no Brasil a partir dos anos 90. Ou é distinto ainda de um país como o Chile, que na literatura vai ser de fato o primeiro Estado neoliberal, que se inicia em 1979 com um golpe de Estado do general Pinochet. Então, nós vivemos o capitalismo e vivemos, em especial, o neoliberalismo de maneira diferente. Não dá para a gente fazer generalizações. E aqui eu quero encaminhar para uma questão fundamental do ponto de vista da ciência, que estou eu, professora Dinamara e professor Nonato trazendo, né? A ciência nos permite desnaturalizar o processo histórico. Portanto, as coisas não são assim porque são sempre assim. Na verdade, elas têm uma história, uma construção, e elas assumem características específicas, né, nos diferentes países, nas diferentes regiões. Quando nós pensamos, por exemplo, no caso brasileiro, onde não tivemos uma construção de um estado de bem-estar social, a redução da presença do Estado em políticas sociais traz um impacto muito maior para uma população que já tem um histórico de trabalho precarizado, de democracia restrita, como vai dizer o professor Florestan Fernandes. Então, nosso impacto com o neoliberalismo se torna, digamos assim, mais acentuado. Então, professor Dinamara, a importância da gente discutir isso hoje no programa no Educa Brasil é porque é um caminho, é o início, né? Desejo aqui instigar os nossos telespectadores a buscar, a compreender um pouquinho mais desse mundo que nós vivemos, porque é nesse processo
Entendendo o processo social que nós estamos inseridos, é que nós podemos, inclusive, tensionar a realidade, as instituições, os governos, os partidos, para que haja algum tipo de transformação social positiva, né? Professora Valéria, ótima a sua fala nesse momento, quando diz claramente, apesar da temática, né, e da discussão de capitalismo e neoliberalismo ser mundial, o impacto em cada país é diferente. E é muito diferente pela constituição política, inclusive, daquele país, né? E assim, são discussões como, por exemplo, talvez muitas pessoas não percebam, porque ela vê na mídia de massa, vamos privatizar a Petrobras. Mas que conceitos tem no fundo, no âmago, de uma privatização, por exemplo, de uma Petrobras? Então, o conceito está do capitalismo e do neoliberalismo. Então, muitas vezes, o público que está aqui, participando do Educa Brasil, produzindo conhecimento, é simplesmente conduzido nesses debates sem conhecer o pano de fundo. Professor Nonato, a pergunta foi... A professora Valéria disse que eu estou fazendo perguntas muito objetivas aqui, cartesianas. Mas, assim, afinal de contas, capitalismo e neoliberalismo, qual é o impacto na nossa vida cotidiana? Realmente, você escolheu as perguntas hoje aí para fazer a professora Valéria e eu falarmos, resumirmos ou testarmos o nosso poder de síntese, né? Realmente, eu estava pensando enquanto a professora Valéria estava falando e minha mente com uma fotografia do nosso quadro político, tanto em todos os estágios da federação, né? Se nós pensarmos em todos os níveis da federação, tanto a esfera municipal, estadual e federal, nós temos um problema sério, e aí eu acho que essa é uma confusão que nós vamos ter para levar para a nossa vida de país, que é a ausência de critérios nosso, como sociedade, daqueles que nós elegemos para ter essa, ou para fazerem essas discussões tão profundas, como tratar, entender realmente essa estrutura de sociedade e como beneficiar essa sociedade. Eu tenho algumas convicções particulares, eu não sou adepto do Estado total, mas entendo que para nós termos a garantia ou as garantias esse bem-estar coletivo, comunitário, né? Que as famílias, de modo geral, que se encontram em lugares muito diferentes, desnivelados em termos de sociedade. Então, nesse sentido aí, a professora Valéria pode nos conduzir muito melhor essa ideia de que a sociedade, quando nós falamos de sociedade brasileira, na verdade, nós estamos falando de muitas sociedades dentro dessa idade. Nós temos cidades que têm muito mais possibilidade de recurso de ir adiante sem o auxílio do Estado. E, obviamente, nós temos uma realidade de o Estado não for alguém que faça esse papel de facilitador, que os recursos da sociedade sejam recursos sociais, fazendo com que este indivíduo possa contar com uma alavancagem social para que o seu filho, a sua filha, seu neto, em algum momento, possa caminhar nessa proximidade de sociedade um pouco mais horizontalizada. Então, não acredito que nós temos força, uma força
presente na sociedade, capaz de fazer essa autogestão, beneficiando aqueles que se encontram na estrutura em um lugar com menos privilégio. Então, eu acho que essa é uma questão importante, por isso eu acho que quando nós estávamos até os anos 1970, 75, eu acho que a ideia de que o Estado precisasse ser um gestor de recursos públicos para dar a garantia desse bem-estar, eu acho que nós tínhamos ainda um caminhar um pouco mais real, né? Quando você pensa em conquistas para aqueles que se encontram numa condição mais desfavorável. Depois de 1980, quando romperam com aquela ideia de que o Estado precisa ser um garantidor desse bem-estar, então eu acho que nós aí entramos em um processo onde há uma grande possibilidade do pobre empobrecer mais, de pessoas na condição estrutural de sociedade ficar cada vez realmente naquela condição. Então eu acho que não podemos abrir mão de que o Estado não pode dar à iniciativa privada todo o papel de garantir bem-estar às pessoas que, por si mesmas, não têm condições de fazer isso. Acho muito interessante, gosto de um profeta bíblico chamado Amós. E este profeta, ele profetizou num período onde os sacerdotes, eles eram os principais instrumentos de manter a estrutura de pobreza naquele estado. E aí, então, ele profetiza dizendo que existiam aqueles que pisavam na cabeça do pobre quando vinha aquela areia do deserto, para que o pobre pegasse toda aquela areia nos olhos e ele estivesse acima daquela onda de areia, né? Então, existiam aqueles que vendiam o pobre por um par de sapato. E aí, então, o profeta ele sai condenando essas pessoas que eram responsáveis por garantir esse estado do pobre. Aí, já vou concluir a minha fala aqui, é que quando nós olhamos na língua em que esse texto foi escrito, a língua hebraica, ele coloca 3 tipos de pobres. Ele coloca o pobre, que é aquele pobre estrutural, é esse pobre que nasceu nessa condição e é muito difícil que sem uma ajuda externa ele consiga, sem um apoio externo, ele consiga sair dessa condição. Depois tem uma outra palavra que ele dá, que é o pobre que ele tem uma estrutura cognitiva que impossibilita ele enxergar em sua volta e dar os passos por si mesmo para essas conquistas de bem-estar, né? E existe aquele pobre que ele é colocado intencionalmente naquela situação. Então, eu acho que pensando nisso, é muito difícil se pensar que há algum sistema de governo, que algum sistema econômico nas mãos absolutamente da iniciativa privada iria contemplar essas pessoas em suas diferentes realidades e condições sociais, que não é apenas econômica e financeira, não é apenas social, tem uma série, né, de fatores envolvidos aí, que se não tiver uma instância garantidora de direitos, é muito difícil você pensar que essas pessoas venham para um nível de sociedade horizontalizada, né? Bom, você que está no Educa Brasil produzindo conhecimento, já sabe, você vai ter novamente um encontro marcado com a professora Valéria e com o professor Nonato. Hoje nós estamos fazendo um programa e a internet não está nos ajudando, mas vamos marcar um novo encontro no Educa Brasil, com certeza. Professora Valéria e professor Nonato, muito brevemente, nós vamos para o momento glossário. Professor, e o momento glossário, como que ele é constituído? Vocês vão falar uma palavra que esse nosso telespectador, participante do Educa Brasil, precisa guardar, precisa repensar essa palavra no seu uso, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Professora Valéria, você está no Educa Brasil e no momento glossário.
Então, eu vou usar a palavra escamoteamento, professora Dinamara. Escamotear é o verbo. E muitas vezes, o que esse verbo quer dizer, né? Que muitas vezes nós vemos a realidade de forma escamoteada, escamoteando alguns elementos que são importantes, que são fundamentais de serem apreciados. E escamotear é quando a gente ofusca a realidade e não consegue, de fato, compreender a sua estrutura, a sua forma de organização. A ciência, ela é uma forma de conhecimento que busca superar esse processo de escamoteamento da realidade social. Por isso que nós estamos aqui no Educa Brasil hoje, discutindo capitalismo e neoliberalismo, tentando tirar esses elementos que ofuscam a compreensão da realidade para pensarmos o mundo em que vivemos. Muito obrigada, professora Valéria. A palavra foi encerrar, né? Ou seja, nós precisamos enxergar para além do que querem nos mostrar. Vamos lá, professor Nonato. Você está no momento glossário. Qual a sua palavra? A palavra que eu quero deixar para o aluno, para a aluna, é a palavra dignidade. Acho que essa é uma palavra que engloba muitas áreas da vida. Quando nós pensamos em dignidade, nós pensamos em dignidade sendo ou impactando todas as áreas da nossa Constituição. Ou seja, ela pensa na nossa condição espiritual, na nossa condição social, nossa condição física, material, emocional. Então, nós somos um conjunto, nós não somos essa subdivisão, né, de coisas. Na verdade, nós somos um ser, uma integralidade. Então, se o pai de família, a mãe de família não tem, por exemplo, dignidade na área social, por exemplo, ela não consegue ser vista na sociedade como um ser, como um ente que contribui, que tem fala. Então, isso lhe impede de viver plenamente a sua cidadania, pois em algum lugar ou em alguma estrutura ela perdeu essa condição de ser vista, de se colocar, ter lugar de fala e de viver de maneira sóbria na sociedade. Então, dignidade tem muito a ver com economia, tem muito a ver com política, tem muito a ver com sociedade, tem muito a ver como nós nos enxergamos e somos enxergados. A palavra do professor Nonato foi dignidade. Temos duas importantíssimas aí. Todos os professores que estão na tela estão falando com você, telespectador no Educa Brasil. E perceba que todos nós estamos embaixo das nossas mangueiras, ou seja, nas nossas bibliotecas, onde constantemente voltamos a beber daquela fonte para compreender essa sociedade tão complexa e a forma com que vivemos e constituímos essa sociedade. Professor Nonato, professora Valéria, as considerações finais, e eu preciso que vocês digam tchau, porque estamos no momento final do Educa Brasil, mas fica o compromisso para um próximo programa. Tá bem, professora Dinamara, muito obrigada. Agradeço novamente, né, a possibilidade de participar do programa e falar de um tema tão caro para nós sociólogos, para nós cientistas sociais e para nós na nossa vida cotidiana. Então, todos que estamos vivos nesse mundo, precisamos pensá-lo. E gostaria de deixar como referência, ao final, para os nossos telespectadores, uma obra de um autor britânico chamado David Harvey. O livro se chama O Neoliberalismo, História e Implicações. Tenho certeza que os nossos ouvintes, que os nossos alunos, alunas, enfim, todos nós que estão nos acompanhando, podem se fartar aqui buscando compreender
o mundo em que vivemos e, afinal de contas, essa categoria que trouxemos, que é a do neoliberalismo. Eu fico à disposição, professora Dinamara, para uma nova oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Professor Nonato. Quero agradecer aí pelo tempo, pela oportunidade, professora Dinamara, professora Valéria, realmente um privilégio de discutirmos assunto que, como falamos inicialmente, vai além da teoria. Apesar de ser um assunto extremamente teórico, no entanto, ele é de extrema importância prática, pois nós o sentimos, nós o percebemos na nossa vida diária, né? Então, é extremamente importante isso. Eu gostaria de recomendar, se for possível, professora Elianara, 2 textos rapidamente. Um é A Pobreza das Nações, é um livro de um teólogo e um economista, e um livro que gosto muito do Habermas, que é A Inclusão do Outro, um livro de um debate de teoria política, mas que tem muito a ver com aquilo que nós conversamos nesta oportunidade. Muito obrigado e desejo que o aluno, a aluna possam fazer bom proveito desse tempo, crescer e buscar outras fontes a partir desta conversa. Maravilha! Você, telespectador, que participou do Educa Brasil, seja na televisão aberta, na televisão por assinatura, ou você que estava aí no Facebook ou no canal do YouTube, muitíssimo obrigada por nos permitir, a partir das nossas casas, tivemos que fazer isso nesse momento, chegar o Educa Brasil até você. Muitíssimo obrigado e nos vemos em qualquer momento. Até mais!